Aí galera, falar para vocês um pouquinho sobre histograma e polígono de frequência. Quando que eu uso o histograma? Eu uso o histograma quando eu tenho uma tabela com dados contínuos, ok? Por exemplo, uma enfermeira mediu a temperatura do corpo de 38 pacientes de um hospital. Ela obteve os seguintes dados em graus Celsius. Aí você pode perceber, primeira informação 35,6. Aqui nós temos 38 informações. Se você observar bem, a temperatura mais baixa é essa daqui, 35,1 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura mais alta, 40,2. Se nós formos representar a tabela de frequência como fazíamos com dados qualitativos, a gente vai perceber que esses dados dessa tabela pouco se repetem. Então, por isso, nós precisamos criar uma estratégia. Nós vamos criar classes para definir esses dados dentro de classes. E o número de classes que eu crio depende do bom senso do organizador. Geralmente, cria-se de 2 a 6 classes, porém depende da quantidade de dados. Ok? Então, a gente vai montar a tabela de frequência, vamos incluir inclusive a frequência relativa e a porcentagem. Vamos montar depois o histograma, que é um tipo de gráfico, um gráfico parecido com um gráfico de colunas. E vamos montar também o polígono de frequência. Então, uma das táticas para a gente começar é ver o menor valor, aqui no caso é 35,1, ok? E o maior valor aqui é 40,2. Visto isso, dá para a gente ter uma ideia de quantas classes a gente vai ter. Eu posso, como aqui é a escala de temperatura e vai de 35,1 a 40,2, ficaria interessante se eu fizesse as classes de grau em grau, ou seja, de 35 a 36, de 36 a 37 e assim sucessivamente. Vamos ver como vai ficar. Então as classes ficariam de 35 a 36 e de 40 a 41. Observe que vai passar um pouquinho sempre, tá? Ou seja, o 35,0 é menor do que o dado mais baixo e o 41,0 é maior do que o dado mais alto. Então, acabamos totalizando aqui em 6 classes. O que a gente vai fazer? A gente vai efetuar a contagem e vamos marcar por classe, então não por elemento. Então essa contagem vai ser efetuada por classe. Por exemplo, de 35,0 a 35,1, nós vamos contar todas as opções que acontecem. Por exemplo, 35,4, 35,8, nós vamos contar e vamos colocar na nossa tabela de frequência. E depois vamos fazer isso para todas as outras classes. Uma vez efetuada a contagem da tabela anterior, a gente vai perceber que da primeira classe aconteceu 8 vezes, ou seja, 8 pacientes estavam com a temperatura nesse range, nessa faixa, ok? E assim sucessivamente. Temos um paciente somente com mais de 40 graus. Lembrando que essa representação de classe, esse 36 aqui não faz parte dessa classe, e sim na classe de baixo. Então aqui, quem faz parte da primeira classe? A temperatura 35,0 até a temperatura ligeiramente inferior a 36,0. Por exemplo, 35,9, 35,99, porém o 36 faz parte da segunda classe. E assim sucessivamente, 37 faz parte da terceira classe, 38 da quarta classe, ok? Uma vez feita essa contagem, a gente sabe que já dá para calcular a frequência relativa, que é pegar cada frequência isolada e dividir pelo total. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, eu divido 8 por 38 e eu tenho 0,21. E nesses exemplos é importante fazer uso das regras de arredondamento, ok? Uma vez que você calculou utilizando as regras de arredondamento adequadas, na hora que você finalizar a frequência relativa, você soma e arredonda, se for necessário, para nenhuma casa decimal o total, ok? Tem que dar aproximadamente 1. A porcentagem é um tanto quanto fácil. Eu pego a frequência relativa e multiplico por 100, ok?
Uma vez que eu tenho essa tabela, eu já consigo montar o meu histograma. Lembrando que o meu histograma ele é parecido com o gráfico de colunas, ok? Então observem, aqui está o nosso histograma já montado, ok? Observem também que do lado esquerdo do meu histograma, eu sempre vou ter, deixa eu trocar a cor da caneta aqui para facilitar. Eu sempre vou ter uma coluna em branco e à direita eu também, do meu histograma, eu vou ter uma coluna em branco também. Isso é necessário para que eu consiga montar depois o meu polígono de frequência. Uma vez representado, você pode perceber que com 35 a frequência é 8, com 36 a frequência é 16, se você olhar na tabela anterior, ok? É importante colocar sempre o título do meu gráfico, colocar os eixos, aqui no caso o eixo Y eu chamei de frequência, o eixo X eu chamei de temperatura em graus Celsius. E como que agora, professor, eu monto o meu polígono de frequência? Eu vou usar o seguinte macete. Eu vou pegar a metade de cada patamar do gráfico, no caso, aqui seria, né? Aqui é a metade da minha informação desse patamar aqui. Aqui, exatamente essa. A metade de cada patamar. E depois eu vou traçar um gráfico com semi-retas unindo esses pontos, ok? Então é isso que é o polígono de frequência. Eu vou pegar, traçar semi-retas unindo esses pontos aqui. Então vai ficar como? Vai ficar assim o meu polígono de frequência, ok? Uma coisa interessante que eu preciso reforçar com vocês, um conceito importante, é se eu calcular a área que essa reta forma com o eixo X, é a mesma área do histograma, do que esse polígono forma com o eixo X, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima videoaula.